apóstolo João, ele teve uma visão, o apóstolo de Patmos, ali prisioneiro, e ele viu o desenrolar de um combate, uma luta entre o bem e o mal. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, no verso 1, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, que se acha assentada sobre muitas águas. É importante que entendamos também que quando se fala de profecias do livro do Apocalipse, não se trata de pessoas, indivíduos. As profecias apocalípticas, elas se referem a instituições, a reinos, a poderes, de forma geral, não a pessoas individuais. E quando se trata de povo de Deus, também a Bíblia é muito clara. Deus tem filhos espalhados por todas as religiões, por todas as denominações. A Bíblia não descreve os salvos como pertencente a uma determinada denominação ou instituição. A Bíblia descreve os filhos de Deus como aqueles que amam o próximo. E nisto conhecerei que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que define o discípulo de Jesus não é o nome da denominação que ele pertence, mas sim o amor que ele tem pelo próximo. Então, para identificarmos quem é a meretriz, quem é a prostituta do Apocalipse, iremos nos reportar primeiro ao capítulo 12, no versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Quando se fala em mulher na Bíblia, 2 Coríntios 11, versículo 2, Efésios 5, 25, ali se refere ao povo de Deus, né? Mulher na Bíblia se refere à igreja. E igreja é o mesmo que povo de Deus, porque a palavra igreja em grego é eclésia. Eclésia significa reunião, reunião do povo de Deus. Então se percebe que a mulher está vestida com trajes de figuras celestiais e tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Essa coroa simboliza as 12 tribos de Israel, como também os 12 apóstolos de Jesus. E Apocalipse 12, verso 2 diz que a mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Essa mulher representa aí o povo de Deus no período de transição do sistema judaico para o cristianismo. Foi nesse período que Jesus veio, e quando ele veio ainda não existia a igreja. Ele veio no judaísmo. A mãe de Jesus biológica e o pai, no caso que criou José, eram judeus. Nesse período não existia ainda a igreja. No versículo 4 fala que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando à luz lhe tragasse o filho. No período que o Filho de Deus nasce, Satanás ele tenta destruir Jesus, mas no versículo 5 fala: e deu ela à luz um filho, homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, por mais que ele tentasse, ele não conseguiu matar o filho da mulher, porque Jesus venceu na cruz e foi arrebatado para o céu, para o seu trono como Rei do Universo. A Igreja Apostólica chamava Roma de Babilônia, ou seja, 1 Pedro 5,13 fala: a vossa coeleita em Babilônia vos saudas, e meu filho Marcos. Então aí o apóstolo Pedro está se referindo a Roma. Entretanto, quando se trata de profecia, é outro sistema. Apocalipse 12, 5, 6, e a mulher fugiu para o deserto. Então, Satanás
que é o mesmo que o dragão, ele tenta destruir Cristo. Como não consegue, ele persegue a mulher, e a mulher foge para o deserto. Note que o destaque aqui do texto é o deserto. A mulher fugiu para o deserto. No capítulo 17, no versículo 1, fala: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. E no versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Então veja só, a mulher do capítulo 12, ela fugiu para o deserto. Agora o apóstolo João tem uma visão da prostituta. Aonde que ele estava? No versículo 3 fala que ele estava no deserto. E vendo-a, maravilhei-me com grande espanto. No versículo 6, qual a razão do espanto? Porque aquela mulher que era pura, aquela mulher vestida de trajes celestiais, que simbolizava o cristianismo, uma religião divina, agora ele vê que aquela religião foi adulterada. Aquela mulher se prostituiu, ou seja, agora ela aparece ali vestida de trajes terrenos, uma religião humana. A mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17 não são duas mulheres distintas, e sim apenas uma só. Por quê? Quando se fala em mulher, mulher representa o povo de Deus. Não quer dizer que seja unicamente a mulher pura. Oséias 1:2, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então aqui Deus compara o seu povo a uma prostituta. Ou seja, então a mulher que era o povo de Deus, agora ela se prostitui. E você pode ver que Apocalipse 12, versículo 17, o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. A guerra não é mais contra a mulher, a guerra é contra o que sobrou da mulher. Por quê? Porque a mulher se prostituiu. Na época de Paulo, ele alertou a igreja, afirmando que o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2:7. Então, na época de Paulo, a igreja já caminhava para a queda, para a prostituição. E com a morte dos apóstolos, a igreja caiu. A mulher aparece sobre muitas águas. No versículo 15 do capítulo 17, água significa povos, multidões, nações e línguas, ou seja, é um sistema que tem por base o apoio popular. Além disso, no versículo 3, a mulher aparece centrada numa besta. E no versículo 9, sobre montes, sobre 7 montes. Então, tanto águas, tanto besta, como montes, se refere a poderes terrenos, poderes popular, poderes políticos. E no versículo 12 do capítulo 17, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então note que há uma ligação entre a mulher adúltera e os reis da terra e os poderes políticos. Então, a primeira característica do sistema pervertido que Apocalipse 17 se refere é um sistema religioso, político. A segunda característica está no versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. A característica número 2 é o ato da mulher estar cheia de nome de blasfêmia. O que significa blasfêmia? Conforme João, no capítulo 10, 33, o homem atribui assim características que unicamente Deus tem. Entre elas, a autoridade de perdoar pecados, conforme Lucas 5:21. É um sistema humano que se opõe a Deus, ou seja, adulterou os meios que Deus colocou para que o homem fosse salvo, inclusive a Bíblia. Apocalipse 12:13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra
perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou e foi para os céus, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja através do Império Romano. O Império Romano, ele tinha um imperador como se fosse um deus e era obrigado a todos a oferecerem sacrifício a esses deuses, inclusive ao imperador. Como os discípulos de Jesus se negavam a fazer isso, eram perseguidos constantemente. No ano 306, Constantino, ele se torna imperador de Roma. Roma estava em fracasso, em ruína, em queda. E Constantino, tentando reerguer o reino, segundo ele, teve uma visão de uma cruz. E o anjo falava para ele: com essa cruz tu vencerás. Então, ele se converte. O cristianismo, ele passa a ser a religião oficial do Império Romano. Note a diferença. Antes era uma religião clandestina, perseguida. Agora passa a ser uma religião de elite. Porém, os conversos, eles entram para a igreja com suas tradições pagãs, com as suas superstições. Troca-se tudo aquilo que é divino pelas tradições humanas. E antes, os bispos da igreja cristã, que eram pessoas pobres, perseguidas, agora eles se tornam celebridades. Então a igreja começa agora a ter uma hierarquia. Nos dias de hoje também nós percebemos essa hierarquia. Existem alguns que se intitulam bispo, apóstolos, presidentes. E essas pessoas, eles como líderes de igreja, agora eles são como se fossem superiores aos demais e tratam com opressão tanto membros como os que estão a eles subordinados. Essa ideia de hierarquia na igreja é uma das características do sistema babilônico, que não é apenas doutrinas, mas também a forma administrativa. Se torna aí aquilo que entendemos como o sistema babilônico. E como parte das blasfêmias, a gente se percebe uma série de erros que entrou na igreja, inclusive a taça na mão da prostituta cheia de vinho. O vinho ali simboliza também as doutrinas erradas, as heresias. No ano 370 já é aceito na igreja o culto aos santos. Aqueles vários deuses que eram cultuados no Império Romano, uma boa parte deles agora recebe aí o nome dos santos cristãos. Júpiter recebe o nome de São Pedro. Se você olhar a figura que eles dizem que é São Pedro, na verdade é a figura do deus Júpiter. Ísis recebe o nome de Maria. E Remo e Rômulo recebe o nome de Cosme e Damião. Porém, a Bíblia é clara: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 24:5. Mas em 325, no concílio de Nicéia, Maria se torna deusa. E a Bíblia diz: não terás outro Deus diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Com o passar do tempo, o batismo agora ele muda, segundo a tradição, por uma questão de conveniência. O batismo ele deixa de ser por imersão e passa a ser por aspersão. No ano 313, Constantino também ele oficializa a guarda do domingo como o dia de guarda oficial do Império. E no ano 321 sai um decreto dizendo que todos devem separar o domingo como um dia de guarda, como um dia de descanso. E a igreja assina embaixo dizendo que Jesus ressuscitou desse dia. Mas quando você olha para a história, você vê que domingo era o dia do sol, o dia do Deus principal do Império Romano, o Deus Mitra. E ainda hoje, nos nossos dias, você percebe em várias línguas que a palavra domingo significa dia do sol. Inclusive no inglês, a palavra é Sunday. E vários símbolos do catolicismo, como o ostensório, o símbolo
da Companhia de Jesus, dos jesuítas, é um sol. Ou seja, domingo, na verdade, é o velho dia do sol que a igreja adotou como sendo o dia santo, em lugar do sábado. No ano 530, criou-se a ideia do inferno e do purgatório. Essas doutrinas, elas trouxeram grandes revoltas e ódio contra Deus. Imagine você ter a ideia de que um familiar teu está queimando eternamente no inferno, sem solução de sair dali. Então veja, e atribuindo isso a Deus, não que Deus é esse. Mas além disso, o purgatório trouxe aí as indulgências, as pessoas pagavam para os mortos saírem do purgatório. Isso trouxe muita renda para a igreja. Porém, a Bíblia diz que os mortos um dia irão ressuscitar. Se irão ressuscitar, é porque não estão nem no inferno e nem no purgatório. João 5, 28 e 29 fala que vem a hora que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E Eclesiastes 9,5 diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, a Bíblia descreve o estado dos mortos como um estado de inconsciência, ao contrário do que a igreja pregou. E a terceira característica está em Apocalipse 17, no verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. Então, trajes terrestre, trata-se de uma religião meramente humana. A cor vermelha também simboliza o sangue dos santos que a mulher perseguiu. O ouro e as pedras preciosas, as joias, simboliza aí o caráter sedutor. A verdade é essa, que Babilônia, ela atrai, ela seduz. Além disso, a semelhança com as cores da veste da mulher, com as cores dos sacerdotes do Antigo Testamento. Ou seja, há uma falsificação do modo divino para a salvação. Passa a existir aí as confissões aos padres, as penitências. Ou seja, agora os pecadores passaram a não ter um Salvador. Você é salvo pelas obras. Ou seja, os pecadores agora salvam a si próprios. Enquanto a Bíblia diz que em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. Além disso, em 1229 passa a proibir a leitura da Bíblia para o povo comum, ou seja, a alegação de que o povo comum não tinha capacidade de interpretar o Santo Livro, que ficou agora restrito ao clero. E a característica número 4, Apocalipse 17, verso 6 diz: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso aqui é uma referência à grande Inquisição, que por mais de 1000 anos a igreja instituiu um tribunal no qual as pessoas eram julgadas pela sua fé. Ninguém poderia ir contrário ao que a igreja dizia. E em meio a isso, mais de 50 milhões de cristãos e também judeus foram mortos nesse período. Então, como percebemos, dentro dessas 4 características que Apocalipse 17 revela, não existe nenhuma instituição histórica que se adequa a isso, a não ser a Igreja Apostólica Católica Romana. Capítulo 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amigos, trata-se de um sistema do mal. Satanás está por trás desse sistema pervertido para fazer com que as pessoas se percam. Mas, capítulo 17, verso 14, a Bíblia diz: estes combaterão contra o Cordeiro
E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amigos, é algo de grande importância compreendermos isso. Jesus peleja por seu povo e os vencedores são aqueles que seguem a Jesus. Ó Senhor, entendemos, meu Deus, que estamos diante de algo muito perigoso, porque está em jogo a nossa salvação. Imploramos, ó Deus, que Jesus Cristo peleje por nós e que a nossa vida, Senhor, não seja levada pelo engano satânico, mas que tenhamos a vitória assim como Cristo teve, em nome de Jesus.